Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Eu quero falar hoje com você sobre a essência do discipulado. 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Abra, por favor. É impressão minha ou deu uma diferençazinha? Deu, não deu? Com a mesa vai ficar mais linda ainda. Glórias ao nome do Senhor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 2. Amém? Diz assim o texto bíblico: e o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Te damos graças, Senhor, pela tua rica presença em nosso meio. Vá falando ao coração do teu povo, manifestando a tua graça, o teu poder e a tua unção. Ensina-nos que o discipulado não é tão somente uma moda, mas é um fundamento bíblico profundo, que nós precisamos colocar em prática todos os dias. Nós glorificamos, exaltamos e bendizemos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Glórias a Deus. Você pode se assentar dando glórias a Deus. É consenso entre os teólogos que a segunda carta de Paulo a Timóteo foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu direto de uma prisão romana chamada Mamertino. Ou seja, é quase que consenso que Paulo também foi morto pelo imperador Calígula. Então, meus irmãos, essa é a carta de um pai. Esta é uma carta de despedida. Uma das 3 cartas pastorais do apóstolo Paulo. A primeira de Timóteo é uma, a segunda de Timóteo é outra, e o livro a carta de Paulo a Tito é a terceira. As 3 cartas pastorais. E esse pai está se despedindo do seu filho. O tempo de Paulo, quando ele escreve esta carta, era muito curto. Então Paulo sintetiza os ensinamentos pastorais ao seu jovem discípulo Timóteo. E ele fala algo que me chama muito a atenção. Ele não diz o seguinte: e o que você aprendeu nas minhas aulas, o que você leu nos meus livros, ou aquilo que você leu nas minhas cartas. Paulo não fala, não foi aquilo que você tão somente me viu falar. Não. Paulo fala para Timóteo o seguinte: aquilo que entre muitas pessoas você ouviu a meu respeito, confia a homens fiéis que sejam também idôneos e isentos para ensinar. Por que eu friso que Paulo não fala de si, mas outras pessoas deram testemunho a respeito de Paulo, de quem ele era, do que ele fazia, como ele andava e como ele se comportava? Porque essa é uma das maneiras mais poderosas de ensino, o testemunho de outras pessoas a teu respeito. Obviamente, só não é mais poderosa do que a ação conforme a pregação, as pessoas verem você trabalhar, você agir, você se comportar. Mas o apóstolo Paulo desejava dar um ensinamento a esse jovem, ensinamento este que ficaria para a eternidade, que até hoje nos abençoa. Olha, o que você ouviu dentro de muitas testemunhas, confia para outras pessoas, ensina aos outros, para que isso se vá multiplicando, para que esta verdade vá crescendo, para que a obra de Cristo não pare em mim ou em você, não, mas isso tem que ser compartilhado com outras pessoas, para que outras pessoas que são idôneas, que são fiéis, também ensinem a outros homens, e assim a obra de Deus cresça. Eu tenho aprendido, meus irmãos, que toda igreja espiritual depende de discipulado. E eu quero ser sério, sincero e radical no que eu vou dizer.
Igreja que não discipula não pode se considerar uma igreja cristã. Crente que não discipula não pode se considerar crente, um cristão. Por que isso, pastor? Por que o senhor está sendo tão radical assim? Porque Jesus nos deu o exemplo. Jesus discipulou 12. E se eu sou um pequeno Cristo, se eu sigo o Mestre, se eu procuro imitá-lo em todas as coisas, ora, eu preciso também fazer como ele fez, eu preciso colocar em prática aquilo que ele me ensinou, aquilo que ele modelou para mim. Então toda a igreja espiritual depende do discipulado, porque sem discipulado os crentes não crescem, sem discipulado os crentes não desenvolvem, sem discipulado os crentes sequer sabem o que estão fazendo numa igreja. Sem discipulado, os crentes apenas mudam de religião. É isso que de fato e de verdade acontece. Então, guarde isso na sua mente e no seu coração. Uma igreja espiritual depende de discipulado. Repita comigo: uma igreja espiritual depende do discipulado. Mas pastor, o discipulado não é mais uma modinha, não é mais uma onda, porque virou um lugar comum, todo mundo falar sobre discipulado, todo mundo falar sobre discípulos. Não. O discipulado é um modelo bíblico, já falei aqui, que Jesus discipulou 12. Agora, onde mais nós vemos na Bíblia modelos de discipulado? Bem, partindo de lá de trás para cá, nós vemos Abraão discipulando Isaac. Nós vemos Elias discipulando a Eliseu. Nós vemos Davi discipulando a Salomão, que foi o tema da mensagem da última semana, quando era um jovem menino tenro, amado do meu pai e da minha mãe. Então meu pai me dizia: filho meu, atenta-te aos meus conselhos, etc, etc, etc. Os pais devem discipular os filhos. Na verdade, eles sempre discipulam. Mesmo quando eles são omissos, eles estão discipulando de alguma forma, não muito boa, mas isso vai estourar lá na frente. Mas estão discipulando de uma maneira ou de outra. Então, é um modelo bíblico. Nós vemos já no Novo Testamento Priscila e Áquila discipulando Apolo, Paulo discipulando a Timóteo, Barnabé discipulando a Paulo e Barnabé discipulando a João Marcos. Nós vemos inúmeros exemplos. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é que discipulado é um modelo bíblico. Discipulado não é mais uma modinha, é a visão bíblica de Deus para a sua igreja. Igreja que não discipula não pode ser considerada uma igreja espiritual. Igreja que não discipula não pode ser considerada uma igreja cristã. Ótimo. E o que acontece dentro do discipulado, pastor? Principalmente, o discipulado desenvolve o caráter cristão na vida de todos os envolvidos. Envolve e desenvolve o caráter cristão na vida de quem discipula e de quem é discipulado. Temos passado por um tempo, como igreja e como pastores, que Deus tem nos desafiado muito. Minha esposa, a pastora Patrícia, sabe do que eu estou falando. Num discipulado, você aprende a ter a mansidão de Jesus. Você aprende a ter a paciência de Jesus. No discipulado você aprende a não jogar ninguém fora, porque a gente não desiste de ninguém. Se as pessoas desistirem de nós é uma outra história, mas nós não desistimos de ninguém. Ok? E ali você vai vendo tudo que Jesus suportou. Você aprende a conviver com tristezas. Você aprende a conviver com pessoas que te interpretam mal. Mas também você aprende a conviver e ver os frutos do teu trabalho florescendo e crescendo na vida de outras pessoas. Então, numa relação de discipulado, quem mais aprende é quem está discipulando. Quem mais aprende é quem está ensinando. Você aprende a ter domínio próprio. Você aprende a deixar de lado as suas vontades e os seus desejos. Então, é algo que desenvolve o caráter de Cristo na vida de todos os envolvidos. Se você está discipulando alguém, saiba que esta é uma oportunidade que Cristo está te dando de crescer a semelhança dele. Amar aquela ovelha que morde, amar aquela ovelha que mente para você,
amar aquela ovelha que acha que é dona da verdade e quer mandar na tua vida, tudo isso acontece. Só que eu e você precisamos nos posicionar como discipuladores. Eles podem até pensar em tentar, mas nós precisamos nos posicionar. Opa, peraí, até aqui você pode ir, daqui para frente não. Então, o discipulado desenvolve caráter. O que mais é o discipulado? É uma vida relacional entre um mestre e um aprendiz, mais uma vez baseado no modelo que é Cristo. Ora, Mateus 28 e 18 diz o quê? Portanto, ide, façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, ordenado, mandado, orientado. E eis que estou convosco por todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, a primeira garantia que a gente tem é que Jesus está conosco. Então você não precisa ter medo de discipular ninguém. Você não precisa ter medo de colocar alguém debaixo dos seus braços e cuidar, e orientar, e orar por essa pessoa e derramar a sua vida na vida desta pessoa, porque Deus vai te guardar, Deus vai te dar vitória. E lembre-se, não esqueça disso jamais, que Jesus disse: aquele que é fiel no pouco, eu vou colocar sobre o muito. Não adianta querermos ganhar as nações se não estamos sendo capazes de cuidar dos poucos que Jesus tem nos dado. Não adianta querermos ganhar o país se não estamos cuidando da nossa rua nem do nosso bairro. Então, precisamos estabelecer esta relação entre um mestre e um aprendiz. Agora, aí que está a grande coisa, que Jesus sempre nos coloca no nosso lugar. Para que o mestre se levante a ensinar, ele tem que sentar para aprender. Ninguém pode ensinar aquilo que não aprendeu. E na nossa caminhada com Jesus, Jesus nos ensina tantas coisas, Jesus nos dá tantas experiências poderosas e maravilhosas. Hoje eu tive uma que eu fiquei boquiaberto. Antes da primeira meia hora que eu estava acordado, eu falei assim: Jesus, o que é isso que o Senhor fez? Eu tenho semeado muito minha energia nessa questão do discipulado, das células e tudo mais. E a primeira oração que eu fiz hoje, honras e glórias a Jesus, foi: Deus, eu preciso que tu me mostre alguém para que eu possa convidar, bem pastora sabe disso, para que eu possa convidar para a próxima célula aqui na quinta-feira, e eu não sei mais quem eu vou convidar, e etc, etc, porque eu estou falando para vocês, eu tenho que ser um modelo para vocês me seguirem. Aí, botei lá a roupa para ir treinar e fui treinar. Aí passei pelo campo, estou passando ali na rua, eu escuto o barulho de moto. Aí eu estou com fone e eu vi, e a moto parou assim do meu lado e falou assim. Aí eu olhei para o lado, o vizinho: vai para a academia, vamos lá, senta aí que eu te dou uma carona. Só que deixa estar que outra coisa aconteceu no sábado, que em off eu conto para vocês, que também me surpreendeu. Falei sobre essa aula na quinta-feira, aí eu falei assim: fulano, a gente vai ter aqui um encontro aqui, uma reunião aqui na garagem e tal, e no final a gente vai ter um lanche e tal. Só queria saber se você se opõe, se está tudo bem, se a gente fizer essa reunião aqui. Ele falou assim: é o quê? É célula? Eu falei: você está convidado. Falou: ah, legal, eu sei o que é. Não, já falei até que vou falar com minha esposa. Aí o Gilmar falou assim: pô, já falei com minha esposa. Então provavelmente na quinta-feira vamos orar que nós teremos mais convidados, ok? Então tudo isso a gente precisa aprender com Jesus. Meus irmãos, eu fiz uma oração na minha primeira hora, pedindo a Ele uma resposta. Em menos de 20 minutos a resposta veio. É sempre que isso acontece? É típico? Não. Mas se a gente orar com o coração sincero, com o coração aberto, Ele mostra. Sabe o que aconteceu? Eu mostro para vocês. Depois que eu voltei da academia, aquela coisa toda, eu pedi, Ele me deu daqui a pouco o Espírito Santo veio trazendo na minha mente um monte de pessoas daqui das redondezas que não são crentes, não são da minha família, e que eu estou orando para discipular e para ganhar.
contato dele que eu não tenho. Então, se a gente orar, se a gente buscar, Deus mostra, Deus faz. Agora, a gente tem que estar disposto para fazer um discipulado eficaz a sair da zona de conforto. Não adianta. A gente vai ficar esperando até quando? A gente vai ser aquelas igrejas que esperam que as pessoas entrem e que não vão lá fora buscar. Jesus não nos chamou para isso. Jesus nos chamou para fazer o ide. E repito o que sempre digo: para que o vinde aconteça, primeiro o ide deve acontecer. Só tem vinde se primeiro houver o ide. Você não discipula ninguém no teu conforto, na tua zona de conforto. Você não discipula ninguém debaixo dos cobertores. Você não discipula ninguém fazendo aquilo que você sempre fez. Em terceiro lugar, discipular é ajudar alguém a chegar onde não chegaria sozinho. Existe uma frase muito conhecida que diz que se você quer ir rápido, você vá sozinho. Mas se você quiser ir mais longe, vá acompanhado. É por isso que Jesus sempre usou, o Espírito Santo sempre usou a questão do caminho. Percorre esse caminho junto, faz o caminho junto, ensina no caminho, anda a segunda milha. Discipulado é uma caminhada para a vida. E quando você está em união com alguém, você está discipulando alguém, você é discipulado, você discipula, ali você pode abrir o teu coração às suas fraquezas, e ali vocês começam a orar, interceder, buscar por aquela resposta, e Deus faz algo tremendo, Deus faz algo transformador. Então, o discipulado leva o discípulo à maturidade espiritual. Maturidade espiritual, repita comigo: maturidade espiritual. Maturidade espiritual. Uma das orientações que Paulo deu para aqueles que queriam vir para o ministério era que ele não fosse um neófito. Não é porque o neófito não tenha capacidade, não é porque o neófito não possa fazer. O problema não é esse. Existem alguns pregadores que falam sobre o pecado da habilidade. Dependendo do caso, a nossa habilidade vai nos fazer pecar, porque a gente vai querer ficar sempre naquela mesma vida, na nossa zona de conforto, onde a gente sabe fazer aquilo, a gente faz aquilo que a gente já sabe fazer. Eu tenho glorificado a Deus porque eu estou sabendo que nosso filho Silas está orando, está intercedendo, né? Perdeu aquela vergonha, só não ora no culto, né? Mas na célula está orando, né? Está orando, não está, mano? Está orando e tal, está melhorando, né? Está melhorando, então, glórias ao nome do Senhor por isso. Então, isso é maturidade espiritual, é você ter a experiência. E eu e você só teremos experiência naquilo que a gente não tem até hoje, quando a gente se aventurar ou experimentar fazer aquilo que a gente não pode ou não sabe fazer. É tão simples assim. Mas como é que eu atinjo maturidade espiritual, pastor? Primeiro fazendo, buscando fazer. Mas eu aprendi uma coisa lá na minha infância com Jesus, que você não faz nada para Jesus sem orar. Então, maturidade se consegue através da ação, mas principalmente da intimidade com Deus. Precisamos ter intimidade com Deus. Estamos vivendo uma geração de crentes que não oram, de crentes que não buscam, de crentes que não leem a palavra, de crentes que estão mais preocupados em assistir um programa que fala da vida dos outros, um tal do confinamento aí, um tal de BBB, crente discutindo novela, crente discutindo a fazenda, crente discutindo não sei o que. Irmão, o papo de crente é Jesus. O mundo não pode entrar na igreja de uma tal maneira que nós nos afastemos de Jesus. Claro que você tem que ser alguém contextualizado, você precisa saber das coisas, mas colocar as coisas que você precisa saber à frente de Jesus. Então, intimidade com Deus é conseguida por meio de quê? Primeira coisa, quem sabe? Quem arrisca? Oração. Segunda coisa, palavra. Falei aqui, crente que não ora, crente que não lê a palavra. E a ação está no envolvimento na obra. Meus irmãos, não podemos, sob a desculpa de que não sabemos fazer ou que estamos desconfortáveis, não fazer aquilo que nós sabemos que Jesus nos chamou a fazer. A história desse ministério SEARA, ela é
recheada de exemplos de que a gente fez sem condições de fazer, Jesus honrou. Não é você fazer maluquice, como por exemplo, quando uma vez nos ofereceram um aluguel num espaço 6 vezes maior do que esse. Não temos condições, isso seria uma loucura, mas uma palavra de intrepidez e de ousadia, uma atitude de intrepidez e de ousadia, sim. Se eu for fazer as coisas por meio da minha capacidade, eu estou limitando a ação de Deus. Isso só me lembra Efésios 3:20, que é um versículo que marca a minha vida e minha história. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. O poder dele opera em mim e em você. Então eu vou sair fazendo qualquer coisa, comprando sem poder pagar, não é isso. Só que se Deus te deu uma palavra, se Deus te deu uma direção, Ele vai te dar um caminho. Por quê? O Deus que dá a visão é o mesmo que dá a direção, é o mesmo que dá a provisão. O Deus que dá a visão é o mesmo que dá a provisão. Então, intimidade com Deus por meio da oração, da leitura da palavra e do envolvimento na obra. Envolvimento na obra, palavra, oração. E aí eu me torno efetivamente ativo no reino de Deus. E aí eu faço a diferença. E aí eu ofereço um fortalecimento qualitativo. E com a qualidade vem a quantidade. Então, não esperemos que Deus vai fazer alguma coisa diferente na nossa vida ou no nosso ministério se nós entregarmos no reino dele aquilo que nós temos entregue. Se nós só fizermos aquilo que nós temos feito, se nós só trabalharmos até onde nós nos sentimos confortáveis. Se for para trabalhar onde nós nos sentimos confortáveis, o Senhor não é mais Jesus, o Senhor somos nós. O Senhor é a minha vontade, o Senhor é o meu desejo, o Senhor é aquilo que eu entendo. Se é efetivamente para isso, quem determina sou eu e não ele. Que para mim seria maravilhoso. Temos uma igreja, então só vem aqui, eu sou pastor, só eu prego. Eu não evangelizo mais ninguém, não falo mais do amor de Jesus para ninguém. Isso é obrigação de todo crente. Isso é obrigação de todo crente, de todo cristão, evangelizar e discipular, ganhar as almas e cuidar bem delas. Porque se nós não formos capazes de cuidar das almas que Jesus nos der, para que Ele vai dar? Ele mesmo disse, não se derrama vinho novo em outro velho. Nossa mente precisa se abrir, precisa mudar para algumas coisas. E glórias a Deus eu tenho visto isso aqui. Glórias a Deus eu tenho visto mover sobre essa igreja, que Deus está fazendo. Que mesmo que nós nos sintamos contrariados algumas vezes, Ele está fazendo. Ele está honrando os nossos esforços, Ele vai honrar a nossa fé. Eu creio nisso. Então entenda que os resultados do discipulado, para finalizar, é a multiplicação de outros discípulos, a fim de reproduzir a vida de Jesus em outras pessoas, ensinando-as a guardar tudo aquilo que Ele ordenou, garantindo assim o avanço do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus só vai avançar nas nossas vidas quando nós nos dispusermos a discipular outras pessoas e a compartilhar, como Paulo compartilhou com Timóteo, aquilo que ele sabia. Paulo não guardou nada. O que Paulo sabia, ele passou para Timóteo. E não tem maneira melhor de você fazer alguém crescer do que desafiar essa pessoa. Eu faço, você ora. Você faz, eu te ajudo. Você faz, eu oro. Agora que está pronto, eu te envio. Vai dar dor de barriga, vai tremer a perna, vai tremer. Mas segunda vez vai passar, terceira vez vai passar, quarta vez vai passar. Daqui a pouco ele está fazendo aquilo com o pé nas costas. A primeira vez que eu subi ao altar para pregar um sermão só a Jesus. Então precisamos entender que o Deus que chama é o Deus que capacita. Aquele que em nós começou a boa obra é fiel para completá-la até aquele dia. Curva a sua fronte em nome de Jesus. Pai, nós queremos te dar graças por esta palavra. Nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez aqui e que o Senhor ainda vai fazer.